Uma boa noite aos irmãos. Que a bênção e a paz de nosso Deus, nosso Pai Celestial, possa nos acompanhar nessa noite no ensino da sua palavra. Hoje é 21 de 2001. Estamos na reta final deste ano e possamos dizer com muita certeza que até aqui tem nos auxiliado Deus. Deus tem nos trazido durante todos esses meses, tem nos guardado de todo mal, de todo perigo. E é uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos durante todo esse tempo juntos, né? Onde nos alimentamos da palavra de Deus, tiramos lições diversas para a nossa vida material e também para a nossa vida espiritual. E é oportuno, né, o momento da gente fazer uma reflexão, uma meditação sobre a gratidão. Então, a gratidão, ela está em toda a Escritura Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse. E nós devemos ser muito gratos ao Senhor, porque Deus nos concede a vida, a paz, a saúde, acima de tudo, a liberdade religiosa. Existem muitos exemplos na palavra de Deus de pessoas que, infelizmente, né, foram ingratas para com o Senhor. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o verso 18, ele diz assim mesmo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, esse pensamento que Paulo nos fala, né, da gratidão, ele fala em tudo. Então, em todos os momentos da nossa vida, né, em tudo que nós ganhamos, que nós perdemos, o que nós passamos na nossa vida, nós devemos ser agradecidos a Deus. Nós não sabemos as providências, os planos de Deus, né? Mas nós sabemos que os planos, as providências de Deus são o melhor possível para cada um de seus filhos. Então, devemos ser agradecidos. Às vezes, nós não compreendemos o infortúnio que vem à nossa vida, né? O incidente que vem à nossa vida. Mas devemos levantar a cabeça e agradecer a Deus. Que, às vezes, o infortúnio depois se vira uma bênção para a nossa vida. Em Tiago, capítulo 1, e o verso 17, lá o apóstolo diz assim mesmo: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variações. Texto muito bonito, muito conhecido. Então, Deus é o nosso Pai celestial. Então, qualquer bênção que o homem recebe, independentemente dele ser religioso ou não, vem de Deus. Jesus disse que o sol, Jesus falou que o meu Pai celestial faz com que o sol se levante para os bons e para os maus. Então, nós sabemos que tudo que o homem tem vem de Deus. Mas, infelizmente, o que acontece na vida do ser humano? Poucos são a minoria, bem pouquinho, que reconhece as coisas que ele tem, tanto a vida, as coisas materiais, reconhece que ela vem de Deus. Então, existe aquela pessoa que ela é ingrata, muito ingrata. Ela recebe. Quando fica numa situação boa, ela dá as costas para Deus, não reconhece a Deus. Existe uma pequena experiência, irmão, do homem. O homem, ele ia caminhando no trilho, né? E nesse trilho, de repente, ele enganchou um pé. E esse homem, bem distante, ele viu o trem. E o trem vinha, e ele com o pé preso ali naquele trilho, né? E ele gritava: Senhor, me tira daqui. Senhor, me ajuda, Senhor.
e o trem vendo, e o pé preso ali. Né? E ele fez muitas promessas para Deus: se tu me tirar daqui, eu vou te servir, se tu me tirar daqui, eu não vou te abandonar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. De repente, irmãos, o pé do homem sai do trilho. O pé do homem sai do trilho e o trem passa de uma alta velocidade. Esse homem olha para o céu e diz: não precisa mais, Deus. Eu já resolvi o meu problema. Então, veja como é que é o ser humano, né? Quando ele está no apuro, quando ele está numa situação, ele faz 1001 promessa para Deus. E Deus o livra. Depois que o Senhor livra, ele diz: depois, né, mais tarde, eu vou te servir, eu vou louvar o teu eterno nome. Uma experiência semelhante de ingratidão, nós temos aqui no livro do profeta Isaías. Isaías 37 é uma experiência do rei Ezequias. A primeira experiência que ele teve com Deus foi uma peleja contra os assírios. E Deus ouviu a oração dele, 37, o 16 e o 17. 37, 16 e 17. Então, ele apelou para o Senhor, Deus dos exércitos, que Deus fosse com ele, que Deus protegesse ele. E nós vemos aqui no verso 36 do mesmo capítulo, que Deus enviou um anjo, e esse anjo feriu o arraial dos assírios e matou 180.000 soldados preparados. Esse homem recebeu uma proteção de Deus, recebeu um cuidado de Deus muito grande. Mas passou o tempo, no capítulo 38 do livro de Isaías, novamente ele é acometido de uma doença. Nós conhecemos a história, ele ficou doente, ele apelou de novo para o Senhor o atendeu, mandou até que ele colocasse sua casa em ordem, que certamente ele ia morrer, ele não iria viver. Irmãos, todo mundo quer viver, né? Todo mundo quer viver. A pessoa pode estar no maior desespero, pode ter idade avançada, pode estar entre a vida e a morte, mas ninguém quer morrer. E Ezequias tinha uma certa experiência com Deus. Nós sabemos que o relato bíblico diz que Ezequias fez uma reforma espiritual entre o povo de Deus. Então, ele fez aqui, nesse particular, ele fez outra oração. 38, verso 1 até o verso 5. Assim, novamente, Deus mandou o profeta Isaías, foi lá com ele, e disse para ele aquelas palavras que a gente sabemos. Deus acrescentou mais 15 anos de vida para você. E aí ele ficou agradecido a Deus. Mais na frente, ele disse essas palavras: eis que o 38, capítulo de Isaías, eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, livrar-te da cova da corrupção, da morte, porque lançasse para trás das minhas costas todos os meus pecados. Ele vem agradecendo a Deus. Mas, infelizmente, no capítulo 39, ele recebeu umas visitas de uns embaixadores babilônicos. E Ezequias começou a mostrar ali seus bens, né? Diz que sua casa, começou a mostrar ali seus tesouros, mostrou tudo que ele tinha ganhado na guerra. De repente, ele esqueceu, né? Esqueceu rápido as bênçãos de Deus. De repente, vai lá o profeta Isaías e dá uma sentença para ele, que ele seria levado cativo. Seus filhos seriam eunuco do rei. Então, Ezequias, ele foi uma pessoa ingrata. Não reconheceu
duas vezes Deus agraciou ele. Deus poupou a vida dele, deu mais 15 anos. Então, a gente é dessa natureza. Né? Deus faz. A gente se esquece do que Deus nos abençoa diariamente. Deus, o propósito dele é abençoar. Infelizmente, esse rei foi, como muitos, como aquele homem que recebeu a proteção de Deus. Ele foi uma pessoa insatisfeita. Ele devia de reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Então, nós temos aqui vários relatos históricos, né, demonstrando que Deus ele faz o bem para as pessoas, mas é poucos que reconhecem. Há uma outra experiência aqui de gratidão a Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7 de Lucas. Eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, estando por detrás aos seus pés, chorando. Começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-lhes os cabelos de sua cabeça, beijando-lhes os pés e ungindo com bálsamo. Essa foi aquela mulher pecadora, o qual Jesus libertou dos 7 espíritos maus. E diz aqui que ela manifestou um agradecimento que só Jesus poderia dar para ela, libertando ela do seu pecado, do seu vício, do seu pecado, libertando ela daqueles 7 espíritos maus. Então, existem pessoas que reconhecem a bondade, a misericórdia de nosso Deus e nosso Pai Celestial. Mais na frente aqui, Lucas 17 diz assim, ó, 17, lemos aqui o verso 12. Ao entrar em certa cidade, aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo os ouviu e disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto ia, ficaram limpos. E um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Então, Jesus fez uma proeza muito grande com esses 10 homens leprosos, né? Pessoas que eram discriminadas pela sua doença, né? Pessoas que não tinham a sociedade em si, excluída do convívio religioso, excluído do convívio social, receberam esse benefício. E diz a história aqui que eram 10. Quando apenas volta para manifestar sua gratidão ao Senhor, diz a palavra de Deus. 17. Perguntou-lhe, pois, Jesus, não foram limpos 10? E o 9, onde estão? Então, irmão, essa é a sociedade. De 100, 90% agradece. De 10%, 1% reconhece. 1% agradece. Então, nós recebemos de Deus todas as coisas. Agora, por que muitas vezes, né, essa situação desses 10 aqui era uma situação de doença? Eles estavam doentes, né? Eles necessitavam de uma cura. E naquela época não tinha medicina para isso, de modo nenhum. Mas Deus, ele não é alheio ao sofrimento humano, de maneira nenhuma. O sofrimento humano ele tem uma causa. Isaías 50, 24. Isaías 24, versos 6, 7, 8. Lá diz que a terra pranteia e se murcha. Porquanto o homem transgride a lei, muda o estatuto e quebra a aliança eterna.
Então, o pecado, a doença, ela tem um motivo da sua existência, que é a transgressão da lei de Deus e o afastamento de Deus. Agora, onde está o nosso sofrimento? Onde existe qualquer infortúnio da nossa parte? O Salmo 56 diz assim, ó, Salmo 56, verso 8 e verso 9. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Irmão, todo sofrimento, toda lágrima derramada de seus filhos, ela é reconhecida pelo nosso Pai Celestial. Então, quando nós passamos pelo infortúnio, quando nós passamos por uma situação difícil, Deus não é ignorante. Deus não está ausente do sofrimento humano. Deus sabe da nossa situação. Davi diz, tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Lágrimas são sofrimento, né? Lágrimas são angústia. Mas nem por isso devemos deixar de reconhecer um benfeitor que temos no céu, nosso Pai Celestial. Então, a única coisa que separa o homem de Deus não é o sofrimento, é o pecado. E a gratidão a Deus, diz o profeta Isaías, que Isaías diz assim, 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Quando aqueles homens gritaram por Jesus, pedindo os 10 leprosos, pedindo que o Jesus o curasse, restabelecesse a sua saúde, caiu os ouvidos do Santo de Israel, de Cristo. E ali aqueles homens foram atendidos. Jesus nem colocou as mãos nele. E o profeta Isaías diz, irmão, que Deus não é surdo. A sua mão não está encolhida para que não possa atender o infortúnio de quem quer que seja. Só por esse motivo nós devemos ser agradecidos ao nosso Pai Celestial. No Salmo 103 diz assim, ó, Salmo 103, salmo bem familiar, bem conhecido entre nós. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Versos de 1 até o 6. Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Davi faz aqui um apelo. Você, alma, você, corpo, bendiga o Senhor. Nós temos que bendizer o Senhor. Nós temos que ser gratos ao Senhor, mesmo que a alma não queira. Temos que ser impulsionado o nosso coração a reconhecer a bondade de Deus. E diz aqui, o verso 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, Deus tem que ser louvado. Deus tem que ser reconhecido. Não pelo fato da saúde, não pelo fato da vida, não pelo fato da liberdade religiosa, mas uma coisa é muito importante para a nossa vida nessa terra, que é o verso 3. Diz aqui, Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Para que maior dádiva que Deus confere aos irmãos, a mim e à humanidade, o perdão do pecado. Jesus, geralmente, quando
curava as pessoas e dizia, vai, a tua fé te salvou. Foi o que ele disse para aquele leproso, vai, a tua fé. Confiança em Cristo. Nós não temos lepra, nós não temos doença física, mas nós somos doentes devido ao pecado. Nós somos pecadores. E nós necessitamos dessa bondade, do perdão dos pecados. Por isso que a palavra diz assim mesmo, 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Então, nossa alma tem que bem dizer por esse fato tão importante, que é redimir a nossa vida, sarar todas as nossas enfermidades. Quando Davi fala, sarar todas as tuas enfermidades, é a enfermidade do pecado, que é a pior enfermidade que o homem tem. Porque se o homem não for perdoado da enfermidade do pecado, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos oferece em Cristo o perdão do pecado. Então Davi diz, bendize minha alma ao Senhor. Diz ainda, que redime a tua vida da cova, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Tira o homem do lamaçal do pecado. Tira o homem de uma situação onde ninguém pode auxiliá-lo. Que supra de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Os irmãos já viram uma pessoa idosa, uma pessoa com uma idade lá avançada, ainda dá fruto para Deus? Não, Sara. Deram fruto para Deus. Simeão, Isabel, deram fruto para Deus. Então, todos aqueles que rendem graça ao Senhor encontrarão forças como a águia. Então, são vários motivos que nós temos em agradecer ao nosso Pai Celestial. Nós sabemos, né, que estamos terminando o ano e as pessoas fazem projeto, fazem plano, faz tudo para 2022. Não reconhece nem o 21. Não reconhece nem o 21 que passou, já faz plano para o 22. E o ano 22, só quem sabe de todas as coisas é nosso Pai Celestial. Diz aqui, o Ciência do Bom Viver, é um pensamento 253. Esquecendo nossas próprias dificuldades e aflições, louvemos a Deus pela oportunidade de viver para a glória do seu nome. Que as bênçãos de cada dia nos desperte no coração louvor por este testemunho do seu amoroso cuidado. Quando abrir os olhos pela manhã, dai graças a Deus por vos haverdes guardado durante a noite. Agradecer-lhe pela paz que tende no coração. De manhã ao meio-dia e à noite, qual suave perfume acede ao céu a vossa gratidão. Então Deus, ele reconhece as pessoas que são gratas para com ele, irmão. E Deus reconhece aquele que é ingrato também. A ingratidão e a insatisfação foi que trouxe Lúcifer do céu. Ele não queria o caráter de Deus, ele não queria se assemelhar a Deus, ele queria o trono de Deus. As pessoas insatisfeitas, nunca nada está bem para ele, nem sua casa, nem seu carro, nem seu cônjuge. Está tudo ruim. Mas devemos ser humildes, reconhecer a bondade e a misericórdia que Deus tem nos dado durante todo este ano que se passou. No Salmo 116, diz assim, quero finalizar com esse pensamento,
Diz assim, Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, o que nós vamos dar para Deus em troca do bem que Ele faz à nossa vida? A gente dorme, amanhece, trabalha, Deus nos guarda, Deus nos protege nas viagens, Deus nos protege em situações que só os olhos celestiais enxergam. Eu quero ler um texto aqui, no livro de Abacuque 3. A Madalena cita muito esse texto, né, Madalena? Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que falte todas as coisas. Mas o pensamento aqui do profeta era exultar e alegrar o Senhor. Diz aqui, tomarei o cálice da salvação. Isso exige sacrifício, renúncia, mas é compensador. Para quem vai toda a glória, toda a honra, todo o louvor. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, 11 de Romanos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele e eternamente. Então, toda a nossa gratidão, toda a nossa proteção, todo o cuidado, volta para o Pai das luzes, nosso Pai celestial, que tem nos guardado. E Deus tem nos dado a maior bênção das bênçãos. A bênção da bênção que Deus concede ao homem. Não poderia ser outra, senão a promessa da vida eterna, a promessa da salvação. Essa aqui é uma meditação de 1974, página 170. Foi mediante infinito sacrifício, inexprimível sofrimento, que nosso Redentor pôs a redenção ao nosso alcance. Passou Jesus por este mundo desconhecido, e sem receber honras, para que por sua maravilhosa condescendência e humilhação pudesse exaltar o homem de modo a receber estas honras eternas e imorredouras alegrias nas cortes celestiais. Durante seus 30 anos de vida à terra, seu coração foi moído em inconcebível angústia. Tudo isso Jesus sofreu por nós, para enaltecer o nome de nosso Pai Celestial. Então, Cristo, irmão, é a maior bênção que Deus deu ao homem. E como nós não vamos ser agradecidos por isso aí? Não tem como dizer que não agradecer ao Senhor. O irmão lê um texto aí que eu quero concluir, no Salmo 105. O irmão lê um texto que diz assim, Salmo 105, Ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu pacto e da palavra que ordenou para 1000 gerações. Deus fez um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Por quantas gerações? 1000 gerações. Nós não temos nem 100 gerações. Esse pacto que Deus fez é de nos guardar, nos proteger. Mas de uma seguinte forma, reconhecendo a sua bondade,
a sua misericórdia, enaltecendo o nome do Senhor e reconhecendo que tudo recebemos de sua santa mão. Oxalá que Deus nos dê esse espírito, esse sentimento de reconhecimento da sua bondade, do seu amor, de sua misericórdia. Todos os filhos e filhas de Deus que reconheça a Deus, né, que possamos sempre reconhecer que dele vem todas as coisas. Deus abençoe, Deus nos guarde até o final deste ano, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.